Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Por gentileza, aproveitando a bondade da igreja que está de pé, vamos abrir as nossas Bíblias, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, o capítulo é o de número 14, e vamos fazer leitura do versículo de número 28 até o versículo de número 30. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, o capítulo é o de número 14, e vamos fazer leitura do versículo de número 28 até o versículo de número 30. Nossa saudação ao nosso pastor Robson, que é o nosso atendente aqui da congregação da Planaltina, na pessoa do pastor Robson, todos os nossos obreiros que estão aqui, todos os obreiros que estão assentados aqui embaixo, devido a esse problema da pandemia, nós não podemos ter vocês aqui em cima do altar, mas cremos que logo vai passar. A gratidão a Deus pela vida que vocês que estão conosco. Os visitantes, vocês são muito bem-vindos em nosso meio. Irmão Rudimar, que está conosco, creio que já são nossos, né? Deus abençoe todos vocês. Uma alegria, viu? Que Deus abençoe no nome de Jesus. Quem veio ouvir a voz de Deus, glória a Deus. Lucas capítulo de número 14, versículo de número 28, também a saudação ao Tayanã e também ao Rodrigo que está conosco, que estão cuidando da nossa parte de mídia. Que Deus abençoe no nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: esse homem começou a construir, porém não pôde acabar. Amém? Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu preciso que a sua palavra seja profecia para a minha vida essa noite. Diga assim: eu vim aqui para ouvir a sua voz. Você crê nisso? Retorne ao seu lugar, por favor. Me empreste a sua atenção, por favor. Meus queridos e amados irmãos que estão conosco, aqueles também que estão acompanhando através da nossa página aqui da igreja da AD Planaltina, eu estava orando à tarde e pedindo a Deus uma palavra para transmitir ao coração da igreja essa noite. E o Senhor desceu ao meu coração Lucas capítulo 14 e o versículos de número 28 que ora lemos. É interessante que esta passagem, o evangelista Lucas está nos escrevendo para falar acerca do valor, do preço que é para se tornar um discípulo. Lucas capítulo 14, se você ler o contexto, a Bíblia diz que há uma grande multidão que está acompanhando Jesus. Jesus está indo para Jerusalém, e a Bíblia diz que há uma multidão que o acompanha. Porém, Jesus vai olhar para essa grande multidão e vai falar a eles do preço que é para se tornar um discípulo. Olha aqui para mim, Jesus vai olhar para essa multidão, pastor Robson, e vai falar do valor que é para se tornar discípulo. Por que, pastor Claudinei? Porque infelizmente muitos até querem seguir a Jesus, mas não querem se tornar discípulo, porque para ser discípulo existe um preço alto, existe um valor muito alto. E é interessante que Lucas aqui vai nos narrar quando Jesus confronta a multidão. E ao confrontar a multidão,
A Bíblia diz que Jesus vai contar-lhes uma parábola para ilustrar o preço que é para ser um discípulo. E é interessante que Jesus começa no capítulo 14, o verso de número 28, narrando-nos esta parábola, dizendo: pois quais de vós, que pretendendo construir uma torre, primeiro não se assenta para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para que não suceder que, lançando os alicerces e não podendo acabar, todos aqueles que virem zombem dele, dizendo: esse homem começou a construir, porém não teve como terminar. Olha que coisa gloriosa. Jesus, ao olhar a multidão, Jesus vai contar a parábola para ilustrar acerca do valor que é ser um discípulo. E Jesus começa contando a parábola da torre. E é interessante que quando Jesus usa a linguagem da torre, Jesus está usando uma linguagem familiar do povo judeu. Porque se você ler na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, nós vamos encontrar pelo menos 4 tipos de torre. A primeira torre que você vai encontrar na Bíblia eram as torres que tinham em cima dos muros para proteger a cidade dos inimigos. Por exemplo, quando você ler acerca de Josué, quando vai invadir a cidade de Jericó, a cidade de Jericó era cercada por torres, e em cima dos muros tinham essas torres e alguns sentinelas para proteger a cidade das suas invasões. Quando nós lemos acerca de Babilônia, uma cidade que ficava em cima do rio Eufrates, que a história diz que os seus muros davam 107 metros de altura, e a largura dos muros eram de 27 metros. E a história diz que em cima dos muros, na sua extensão, pastor Robson, havia pelo menos 250 torres. E em cima dessas torres havia um sentinela para proteger e avisar a cidade acerca do inimigo. Nós lemos, quando lemos na Bíblia, um segundo tipo de torre, que eram as torres nos palácios. Por exemplo, quando nós lemos acerca de Saul, do seu palácio na terra de Gibeá, diz que haviam pelo menos 4 tipos de torres que guardavam o seu palácio. Quando você lê no Novo Testamento, Herodes o Grande, na época do nascimento de Jesus, quando ele vive, ele mandou construir 3 torres no seu palácio, as famosas torres de Mariana, Fazael, Ípicos. Ou seja, Jesus está usando uma linguagem que é familiar do povo. É interessante que quando falamos de torres, logo lembramos das torres que tinha nos vinhedos, onde ficava um vigia onde ficava o pastor da ovelha para proteger o seu rebanho das entradas dos lobos. Jesus está usando uma linguagem conhecida do povo para ilustrar acerca do valor que é para se tornar um discípulo. E é interessante que quando a gente lê e estuda acerca das torres, você está lendo e estudando acerca de um lugar para alguém que é um lugar de refúgio, para proteger alguma coisa. E é interessante que quando você lê lá no livro de Salmo, no número 61 e o verso 3, o salmista diz: o Senhor tem sido a minha torre forte. Lá no livro de Provérbios, capítulo 18 e o verso 18, a Bíblia diz que torre forte é o nome do Senhor, e os justos correrão para ela. Pastor Claudinei, o que é que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer ainda na introdução desta palavra: você não vai ser abalado pelos problemas que estão acontecendo nesse tempo, porque o teu Deus é torre forte.
forte e você está seguro, você pode levantar a sua mão e adorar a Ele, porque Ele é a nossa torre forte. Então Jesus está falando de uma linguagem conhecida, ilustra, mostrando, falando a eles acerca de torre. Agora eu quero que você me empreste a sua atenção, porque eu começo agora e eu quero ser muito rápido, mas muito objetivo na palavra que Deus colocou no meu coração. Aí Jesus começa dizendo: quem é aquele que vai construir uma torre? Primeiro não se assenta, primeiro não contabiliza, para ver se tem condição de começar e terminar, para que não seja um símbolo de zombaria. Pastor Claudinei, o que é que Jesus está querendo dizer? Olhe para mim, me empreste a sua atenção. Jesus está querendo dizer aos construtores de torres, Jesus está querendo dizer para nós, construtores de histórias, dizendo o seguinte: antes de você se tornar um discípulo, primeiro se assente. Sabe por quê? Olhe para mim e dê glória a Deus se quiser. Porque toda a construção, todo o edifício, antes dele estar em pé, primeiro se começa na sua mente. Primeiro se conquista na sua mente. Quem é o engenheiro, pastor Robson, que coloca e começa a colocar tijolos sem ter uma planta? Se ele começar, como diz por aí, se der na telha, vou começar uma construção, mas não pensa da forma que vai fazer, eu tenho certeza, esta construção vai sair torta, esta construção vai dar problemas, esta construção vai cair. Mas primeiro o engenheiro, ele vai conquistar o projeto aqui na sua mente. Primeiro o projeto nasce na sua mente, se conquista na mente, para depois colocar no papel ou no computador. Nós temos aqui o diácono irmão Tayanã, um irmão nosso que trabalha com artes finais. Todos nós sabemos, e o Tayanã pode confirmar o que eu vou dizer, antes dele criar uma logomarca e colocar no papel, ou imprimir aquela logomarca bonita de uma empresa, primeiro se nasce aqui na mente, primeiro se conquista aqui na mente. Pastor Claudinei, o que o senhor veio dizer? Eu vim dizer que infelizmente o Espírito Santo me disse hoje à tarde, quando eu estava orando e pedindo uma palavra, e Deus me disse: diga para minha igreja, diga para aqueles que vão estar me ouvindo através da página do Facebook, o diabo tem vencido pessoas da sua mente primeiro, e elas na mente já têm perdido, porque já têm sido derrotadas na sua mente. Mas Deus me mandou lhe dizer: fica tranquilo, para você que está me vendo, para você que está aqui me ouvindo esta noite, há uma palavra de Deus. E qual é a palavra, pastor? A palavra de Deus é o que está escrito lá em Salmo de número 133. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Mas o verso 2 diz: e o óleo vai ser derramado sobre a cabeça e depois vai descer para o corpo. Sabe por quê? Porque primeiro Jesus vai ungir a tua mente. Eu vim profetizar para a gente aqui esta noite: você vai começar a vencer na mente, para depois ir para fora. O problema é que o diabo está nos vencendo aqui primeiro. Tem gente que entra na frente do espelho e você olha e você diz para você mesmo: nasci para sofrer, sou um desgraçado, nasci para ser infeliz no casamento, na família, porque o diabo já conseguiu te vencer na mente. Mas há uma palavra de Deus aqui.
É por isso que Paulo diz, para que a gente tenha a mente de Cristo, uma mente sadia, uma mente pura. Eu vim dizer essa noite, Deus vai ungir a tua mente, viu, mulher? Você não nasceu para ser uma desgraçada, não. Você não nasceu para ser um infeliz. Oh glória, eu estou sentindo graça de Deus desta palavra. Você nasceu para ser vencedor. Você nasceu para ser feliz no teu relacionamento. Você vai ter um ministério poderoso ainda. O diabo quer vencer-nos aqui. Aí as pessoas acabam entrando e se tornando depressivas. Doença da ansiedade, dependendo de todo tipo de medicação. Pessoas que acham que melhor é morrer do que continuar vivendo. Aí Jesus está nos dando uma lição dizendo, primeiro se conquiste aqui, ó. Aleluia. Me desculpe a minha sinceridade. Pastor, como é que o senhor afirma que o diabo está vencendo as pessoas na mente? É simples, quer um exemplo? Quando você vê um obreiro, um pastor que cai em pecado de adultério. Aí alguém diz assim, coitadinho, caiu de uma hora para outra. Mentira. Ninguém adultera de uma hora para outra. Osiel, ninguém trai a esposa de uma hora para outra. Ninguém trai o marido de uma hora para outra. É porque o diabo já tinha vencido aqui na sua mente. Aleluia. Mas Deus esta noite vai ungir as nossas mentes. Aleluia. Levanta a tua mão, eu estou sentindo graça de Deus. Mentes estão sendo curadas, saradas esta noite. A mente de Cristo estará sendo impregnada em nós. Eu vim profetizar, você vai ter vitória, porque primeiro você vai conquistar aqui na sua mente. Lembrei-me de Abraão. Gênesis 22. Quando Deus diz para Abraão, pega o teu filho, a quem tu amas, e vai até o monte Moriá, e oferece-me em holocausto. Quando Abraão chegou no pé do monte Moriá, olhe para mim. O que Deus tinha dito para ele? Sobe no monte, me oferece em holocausto, Rude. Sabe o que Deus tinha dito? Mata ele. Mas quando no pé do monte, glória, Abraão olhou para os servos e disse assim, vocês fiquem aqui, porque apenas eu e o moço subiremos. Nós vamos adorar, mas depois de adorado, voltaremos. Mas o que foi que Deus disse antes para ele? Pega teu filho e ofereça em holocausto. Deus não disse que ele ia trazer o filho vivo para casa, mas Abraão já tinha conquistado aqui na sua mente. Abraão já tinha vencido aqui na sua mente. Ele está olhando para os céus e está dizendo, nós vamos lá, mas nós vamos voltar. Meu filho não vai ficar lá. Segundo Reis, capítulo 4, versículo de número 8. A mulher sunamita, quando seu filho morre, provavelmente de uma insolação, em vez dela enterrar o seu filho, ela diz para um dos servos, prepara o jumento, porque eu vou ter com o profeta lá no Monte Carmelo. Mas não é sábado nem lua nova. Ela diz, não, eu vou ir lá. E a Bíblia diz que ela viaja. Quando está chegando o moço de Eliseu Geazi, vem e pergunta, vai bem contigo? E ela diz, está morto em casa, mas eu já venci aqui, ó. Está tudo bem. Você está entendendo? Esta noite Deus quer ungir as nossas mentes, porque primeiro se conquista aqui, ó. Aí Jesus está usando uma linguagem familiar e está dizendo para eles,
antes de começar uma construção, primeiro se assenta. Para fazer o quê? Para pensar, para colocar a mente para funcionar. Porque se projeta uma construção, um edifício, mas primeiro se conquista aqui na sua mente. Eu vim profetizar esta noite, viu? Você vai voltar a sonhar, sim. Eu vim profetizar esta noite, a tua mente vai ser sarada. Para você que me ouve aqui, você não nasceu para sofrer não, viu? Você não nasceu para ser escravo de Satanás. Você não nasceu para ser escravo dessa depressão, não. Você não nasceu para ser escravo dessa ansiedade, não. Deus está ungindo a tua mente esta noite. Você vai começar a vencer aqui na mente, porque se a tua mente estiver boa, vai isso aparecer. Aí Jesus diz assim, ó, primeiro se assenta, primeiro se conquista aqui, ó. Aí Jesus está falando, primeiro se projeta aqui, ó, se assenta, vence aqui, nasceu o projeto aqui, ó. Então vou colocar no papel, do papel vou colocar na construção, para que eu comece e eu termine e não sirva de zombaria, ó. Aí Jesus está falando desse preço, desse valor. E aí eu estava orando à tarde, e eu estava estudando, porque Jesus está falando sobre o valor que é para ser um discípulo, sobre o preço de se tornar discípulo. Ó, por quê? Porque o projeto, todo o edifício, ele tem um preço, ele tem um valor, ele tem um custo. Escute, só que quanto mais for o preço, mais o custo, mais eu valorizo. Todo projeto, toda construção, todo edifício, toda torre construída com facilidade, com a mesma facilidade que se constrói, desaba. Todo edifício, toda torre construída fácil demais, cai rápido demais. Sabe por que está sendo dolorido? Sabe por que essa torre, que pode ser um ministério, pode ser a família, pode ser uma empresa, está custando lágrima, está custando noites mal dormidas? Aleluia. Sabe por que está causando sofrimento? Porque se você construir com facilidade, com a mesma facilidade que se constrói, se desaba. Tem um preço para se construir. Aí eu me lembrei da diferença de Saul para Davi. 1 Samuel capítulo 9, a Bíblia diz que Saul saiu para procurar as jumentas do pai. Não encontrou as jumentas do pai, encontrou o profeta. O profeta olhou para ele e disse: ô Saul, você não vai precisar mais procurar jumenta, porque você vai se tornar o rei de Israel. Capítulo 10, ele é ungido rei. Capítulo 11, ele já vence uma batalha. Capítulo 12, já Samuel sai de cena. Capítulo 13, o profeta Samuel se demora a chegar. Pelo fato de Samuel demorar a chegar, Saul
resolveu oferecer o holocausto no lugar de Samuel. Quando o velho profeta vem chegando, olhou para Saul e disse: ô Saul, Deus já te reprovou. Sabe quantos anos Saul reinou sobre Israel? Aproximadamente 40 anos. Mas sabe só quantos anos ele viveu na presença e na direção de Deus? Só 2 anos. Foram 38 anos aproximadamente reinando sem a ajuda de Deus. Mas no capítulo 9 ele sai procurar jumento e já se torna rei. Uma torre construída rápida demais desmorona rápido demais também. Uma torre construída com facilidade demais, ela também se vende muito fácil. Mas aí eu me lembro também de Davi. Com 17 anos, Deus envia o profeta até a casa do seu pai Jessé, e ele é ungido rei. Mas Rude, ele não vai para o trono de um dia para o outro. Ele volta para o pasto para continuar cuidando das poucas ovelhas do seu pai. Sabe com quantos anos Davi vai se tornar rei? Com 30 anos de idade. Você é bom de conta? Se ele foi ungido com 17 para 30 anos, sabe quantos anos dá? Dá 13 anos construindo a sua torre. É por isso que quando Davi cai em pecado, ele se joga de joelhos, se cobre de pano e saco e joga cinza sobre ele, e ele diz: Senhor, eu sei o preço que eu paguei para me construir a minha torre. Eu não vou vender fácil, não retires de mim o teu Espírito Santo. Eu sei o preço que custou. Quem recebe de mão beijada, dá de mão beijada para o diabo. Ministérios que crescem rápidos demais, caem e desaparecem rápidos também. Eu olho para a minha vida. Nasci lá no interior do Paraná, desde muito jovem pregando na igreja. Aí alguém olha para mim, e hoje a gente até está abençoadinho, né, Robson? Aí eu lembro do primeiro carrinho que eu comprei, um Ford Ka, que era da praia e eu não sabia. Rude, quando chovia entrava água debaixo do tapete e molhava os meus pés da minha esposa. Teve um dia que eu saí da fazenda Rio Grande indo para Curitiba, que é ligado, o Rodrigo sabe lá, conhece. Aquilo estragou e não tinha o que pegava, deu vontade de jogar dentro do rio. Aí alguém olha para a gente e diz: pastor Beltrano, o fulano está tão abençoado, parece que não teve prova, ninguém conhece quanto que custou para a gente construir esta torre. Quando me convidaram para vir ao estado do Rio Grande, quase que eu falei o nome do pastor. Robson conhece, trabalhou com ele. Fui trabalhar na cidade de Getúlio Vargas. Ele chegou para mim, Osiel, e disse: Claudinei, você não vai ter salário e vai cuidar da igreja integrado. Minha esposa trabalhava numa loja lá no centro de Getúlio Vargas para nos sustentar, para mim pagar o aluguel, a água e a luz. Aí alguém olha, não conhece a história, diz: foi fácil demais. Foi não. Agora olhe para mim e me pergunte: você acha que eu vou jogar meu casamento, meu ministério fora? Vou não. Eu sei o preço que custou para mim estar aqui.
Aí eu estou pregando para a gente aqui esta noite, que está aqui dizendo: pastor, essa é a minha situação. O Senhor não sabe como tem sido dolorido. O Senhor não sabe quantas lágrimas eu tenho derramado. Pastor, o Senhor não sabe quantas noites mal dormidas. Aí Deus me trouxe aqui para te dizer, é que a tua torre vai ser tão grande, é que esse edifício será tão grande, mas você precisa valorizar o preço dessa construção. Como dói, como machuca. O preço é caro. Só que a gente daí não vende. A gente sabe que custou caro, né, pastor Robson? Alguém olha para o pastor Robson, mas vocês não conhecem a história, eu conheço. Abençoado aqui. Mas eu conheço. Teve lágrima, teve choro, teve abandono. Ele sabe o preço para construir essa torre. Você acha que a gente vai dar de mão beijada para Satanás? Vamos não. Eu sei que eu estou pregando para a gente, glória. Deus falou comigo à tarde. Diga para meus filhos esta noite aguentarem firme. Suporte firme, glória. Porque quando essa construção estiver pronta, você não vai jogar e não vai dar para o diabo de mão beijada. Você sabe que custou noites em claro, você sabe que custou dias de jejum, você sabe que custou noites de oração. Tem alguém que está me ouvindo através da página. Deus está dizendo para você: continue aguentando, suportando. Porque se as coisas vierem fácil, com a mesma facilidade que elas vêm, a gente joga fora. Mas quando as coisas é difíceis, é com dor, é com amargura, a gente não joga fora nunca mais. Eu estou recebendo graça de Deus aqui essa noite. Eu estou pregando pra gente aqui que é construtor de torre, de edifício. Aí Jesus está usando, e eu termino agora, porque o horário manda parar. Ele vem falando do preço que é para ser discípulo. Primeiro ele está dizendo: se assenta, nasce na mente, se conquista na mente. Depois ele está dizendo que essa torre, essa construção tem um preço, tem um custo. E aí eu citei aqui Saul. Saul se tornou rei de um dia para o outro. Só que só 2 anos ele anda na presença de Deus. Os outros 38 longe de Deus. Porque veio fácil, jogou fácil. Davi não. Foram 13 anos para construir. E os 40 anos que ele vive, que ele reina em Israel, Vanderlei, ele não joga fora, ele não dá para o diabo de mão beijada. Me lembrei agora do apóstolo Paulo, porque todos nós sabemos que depois da traição de Judas Iscariote, que se mata, os discípulos, em vez de esperar, Osiel, lançam sorte. A sorte cai sobre Matias, você conhece. Foi um crescimento rápido demais para Matias, foi por sorte, Osiel. Só que a gente lê as páginas sagradas e você não encontra a Bíblia falando muito, Ruth, sobre Matias. Porque foi um crescimento rápido, desaparece. Mas aí em Atos capítulo 9 aparece a história de um homem chamado Paulo, que cai por terra, cai cego, vai parar na casa de Judas, o irmão Judas. Deus fala com Ananias dizendo: vai lá.
impõe a mão sobre ele, ora por ele. Olha aqui para mim. E eu vou mostrar a ele, Robson, o quanto vai padecer por causa do meu nome. Saulo se converte, volta à visão, se batiza em Damasco. Ele precisa ir, fugir para a Arábia. Ele volta da Arábia num total de 3 anos. Eles descem ele em cima dos muros por meio de um cesto. Paulo vai até Jerusalém, mas os discípulos ainda não acreditam na sua conversão. E a Bíblia diz, e a história confirma, que ele vai para Tarsis, a sua cidade, e lá ele permanece por mais 10 anos. Você é bom de conta, 10 mais 3 dá 13 anos. Quando a Bíblia chega no livro de Atos, capítulo 13, a Bíblia diz assim: disse o Espírito, separai-me a Barnabé e a Saulo. Já fazia 13 anos que Saulo estava esquecido, escondido, tendo um particular com Jesus. Mas ali ele estava construindo a sua torre. É por isso que ele se torna o apóstolo dos gentios e o maior apóstolo do Novo Testamento. Porque quando tem preço, quando tem cruz, você não joga fácil. E quem foi Paulo? Aquele que disse: eu aprendi a ter em fartura, mas aprendi a não ter. Aquele que aprendeu a ter saúde, aprendeu a não ter. Teve preço. Aí, a maioria das cartas e dos livros do Novo Testamento são de sua autoria. Porque ninguém que paga um preço alto, ninguém que constrói um edifício, uma torre com custo, com preço, dá de mão beijada para Satanás. E eu termino. Sabe por que que construir torre cansa, dói, machuca, é com custo, é com preço? Porque quanto maior ela for, mais ela vai chamar a atenção. Eu vou repetir. Quanto maior a sua torre, quanto maior o seu edifício, mais ela vai chamar a atenção. Ninguém que passeia no centro de Passo Fundo vai parar para admirar um prédio ou um edifício Gediael de 2 andares, porque é normal. Em toda a cidade está cheia. Mas você já pensou se tivesse um edifício de 100 andares? Ia chamar a atenção. Aí Deus me disse: diga para meu povo, quanto mais custo, quanto mais dor, maior vai ser o edifício. Mas tem gente que vai parar e vai dizer: eu não entendo. O Claudinei, o Robson, o João, o Marcos já era para ter desabado a sua construção, o seu casamento, o seu ministério, a sua vida financeira. Mas olha que construção extraordinária. É porque eles não sabem o preço que você pagou para você estar em pé. Oh, glória! Fica de pé, eu quero orar por você esta noite. Aí Jesus está falando acerca do preço que é para ser um discípulo. O que Jesus está dizendo, gente? De tudo que eu falei aqui, Jesus está dizendo: aquele que se tornar um discípulo, mas parar no meio da caminhada, servirá de zombaria. É isso que Jesus está dizendo. Começou tão bem, pastor Robson. Cantava, pregava, profetizava. Mas quando vieram as crises, os problemas, pararam. Alguém vai olhar e vai zombar, vai dizer: mas não é o crentão lá que profetizava, que pregava? É isso que Jesus está dizendo. Tem um preço. Mas eu vim profetizar: você não vai ser
sinal de zombaria para ninguém. Porque você sabe o preço que é para ser um discípulo. E eu vim profetizar, você vai chegar até o final. Levante a sua voz em oração, fale com Deus essa noite. Eu não posso te chamar aqui à frente, porque nós não podemos ter aglomeração. Então aí no seu lugar, levanta a sua voz. Você é um construtor de torre. Aleluia. Antes desse ministério sair para todo mundo ver, primeiro se conquiste aí na sua mente. Assim como eu lá no interior do Paraná, criança, sonhava em ser pastor, eu sonhava em pregar. No colégio com 8 anos, a professora perguntava: o que é que você vai ser quando crescer? Todo mundo dizia jogador de futebol, outros diziam advogado. Quando me perguntava, eu já tinha conquistado aqui na mente. Eu dizia: eu vou ser pastor de igreja. Primeiro você conquista na sua mente. Maravilhoso e eterno Pai, te agradecemos esta noite, Senhor, pela tua presença viva e poderosa. Aqui estão, Senhor, os teus discípulos. Nós sabemos que o preço para ser e ter uma construção dói, machuca. Pai, eu falei esta noite que todo projeto, que todo edifício, que toda torre, primeiro se conquista aqui na mente. Aleluia. Então sara a mente desse homem, desta mulher. Ele não nasceu para ser um derrotado, um frustrado. Ele não nasceu para ser escravo dessa ansiedade, dessa depressão. Não, Jesus. Essa mulher que está me ouvindo, Senhor, ela não nasceu para ter um casamento infeliz, Pai. Mas eu profetizei que o Senhor vai dar a mente de Cristo. O que o apóstolo disse, o apóstolo Paulo nos escreveu, para termos a tua mente, Jesus, uma mente pura, sadia. Unge a mente desse homem, dessa mulher essa noite. Pai, eu falei essa noite que tudo aquilo que fazermos com facilidade, se construirmos um ministério com facilidade, um casamento com facilidade, uma vida financeira com facilidade, com a mesma facilidade que a gente recebe, a gente também vai jogar fora. Mas eu sei, Senhor, que tem causado noites em claro. Esse homem e esta mulher tem chorado, esse homem e esta mulher tem buscado, Senhor, mas eu profetizo que o diabo não vai roubar, ele não vai vender, Senhor, esta torre, esse ministério, esse projeto. Pai, eu profetizei esta noite, Jesus, que a torre, que esse ministério vai chamar a atenção. Alguém vai olhar e vai dizer: mas esse é lá da congregação da Planaltina, está pregando, está viajando. É, porque ele conquistou e construiu uma torre, um edifício alto. Oh, glória! Vamos louvar a Deus, Robson. Fale com Deus, pastor Robson, canta. Aleluia. Você pode ser renovado esta noite. A sua mente está sendo sarada, curada. Aleluia. Eu estou sentindo graça de Deus essa noite. Estendeu a sua mão. Quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu a sua mão para mim, agora me regozijo desde que eu aceitei, e
na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Glória a Deus, obrigado. Cante, igreja. Quando Jesus estendeu a sua mão, cante bem alto. Quando Ele estendeu a sua mão, eu era pobre. Eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quanto custa a sua torre? Quanto custa a sua construção? Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua família. Guarde esta palavra. Se constrói fácil, com a mesma facilidade que se constrói, joga fora. Mas quando causa sofrimento, dor, a gente não joga fora. Que Deus te abençoe. Pastor Robson, dando os avisos e terminando a nossa reunião no nome. Glória a Deus. Quero estar assentado.